Fala, abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que legal que você está aqui assistindo a mais uma aula que eu preparei e coloquei no meu canal Biologando com a Tia Pri. Bora lá então que nós vamos brincar mais um pouco com o conteúdo que eu preparei para vocês. Então bora lá que essa lista de exercícios é sobre carboidratos, lipídios e proteínas. Esse material vai ficar disponível para vocês aí, assim como a lista também vai ficar disponível para vocês darem uma olhadinha depois, tá bom? Primeiro exercício, o que ele coloca para nós? Ele fala o seguinte: faça a correspondência correta entre a unidade que forma cada um dos compostos orgânicos presentes no nosso corpo. Quais são esses compostos orgânicos? Proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos. Cada um desses biopolímeros, dessas macromoléculas, são moléculas grandes do ponto de vista da célula, então é formado por unidades que nós chamamos de monômeros. Então, de acordo com o composto orgânico, ele vai ter o seu monômero característico, né? Então, o que a gente tem aqui? Vamos brincar de fazer um ligue aqui para ficar mais fácil de enxergar. Se eu estou falando de monossacarídeo, esse monômero, esse tijolinho, é o que as nossas células precisam ter para produzir carboidrato. Então, falou em carboidrato, você está falando de uma molécula grande que, para ser produzida, precisa o quê? Da junção de várias unidades menores. Essas unidades menores são chamadas de monossacarídeos. Se a gente estiver falando em aminoácido, esse tijolinho aqui, esse monômero, é o que as células precisam para produzir proteínas. Então, falou em proteína, qual que é a unidade que forma essa molécula grande? O aminoácido. Agora, os ácidos graxos, ele é o resultado do quê? Da quebra de um composto orgânico grande. Então, estou falando do lipídio. Cada vez que você ingere um lipídio, após a digestão dele, o que vai ser liberado no corpo são o quê? Os ácidos graxos. Cada vez que você ingere um alimento rico em proteína, depois que ocorre a digestão dessa molécula grande, o que vai resultar? Aminoácidos. Cada vez que você ingere um carboidrato e ocorre a digestão desse carboidrato, o que vai ser liberado é o monossacarídeo. E cada vez que você ingere um ácido nucleico, um material genético, o que vai ser liberado é um tijolinho chamado nucleotídeo. Uma vez dentro da célula do nosso corpo, esses monossacarídeos, esses aminoácidos, esses ácidos graxos e esses nucleotídeos vão ser utilizados pela célula para produzir o quê? Carboidratos, se você tiver o quê? Monossacarídeo na célula. Proteínas, se você tiver o quê? Aminoácido na célula. Lipídios, se você tiver o quê? Ácidos graxos na sua célula. E material genético, DNA, RNA, se você tiver o quê? Nucleotídeo dentro da célula. Então, o nosso corpo é uma máquina que quebra e constrói moléculas. Então, quando você ingere o composto grande, após a digestão, você vai ter as unidades que formam esses compostos grandes aí. Aí a célula vai produzir o quê? Outros compostos orgânicos a partir dessa matéria-prima que você mandou para ela, tá? Então, esse exercício, ele pede para a gente fazer o quê? Essa correspondência. Então, se a gente for numerar aqui, 1D, 2A, 3C, 4B. Essa ordem aqui tá na nossa letra B. Então, essa correspondência que a gente precisava fazer. Saber a unidade forma o quê, né? Qual composto orgânico é produzido por qual unidade formadora. Então, essa aqui seria a nossa sequência. Ó, o exercício 2. O 2 diz assim: em relação às afirmações abaixo, é correto afirmar que... Vamos botar um verdadeiro ou falso aqui, certo? Esses dois exercícios, eles falam sobre proteínas. Quando fala em proteína, a gente conhece com esse termo, proteína. Composto orgânico, beleza, foi formado. Uma vez formado, as proteínas vão ter funções diferentes no nosso corpo, tá? Então, a gente tem proteínas que a função dela é estrutural.
a função é de transporte, a função é de defesa. Então, elas são mais conhecidas pela função que executa no corpo do que como o próprio termo proteína. Então, aqui é um exemplo clássico disso. Então, o que a gente tem? Ó, o aumento da temperatura provoca um aumento na velocidade da reação enzimática até uma temperatura crítica quando ocorre uma queda na atividade da enzima em consequência de sua desnaturação. Primeira coisa, essa afirmação está correta, tá? Então, vou botar um Vzinho aqui. De quem que ele está falando? Ele está falando de enzima. Quando fala em reação enzimática, ó, está falando de uma moléculazinha chamada enzima. Toda enzima é uma proteína, perfeito? Qual que é a função dessa proteína quando fala que ela desempenha esse papel de enzima? Acelerar as reações químicas dentro do nosso corpo. Então, o que a gente entende? O básico de química, que a gente sabe é assim. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter o quê? Uma reação química acontecendo. Agora, traz essa realidade para dentro do nosso corpo. Se a gente aumentar a temperatura do nosso corpo acima do tolerante, o que vai acontecer? O nosso corpo ele para de funcionar, certo? Quem é que faz com que as reações químicas do nosso corpo aconteçam sem a gente precisar aumentar demais a temperatura? São as enzimas, ok? Só que as enzimas, elas são chatas pra caramba, porque essas bichas, elas têm dois fatores que ela precisa ter tudo certinho, joinha, para ela poder trabalhar de boa, sossegadinho. Quais são esses fatores? Temperatura. Então, deixa eu marcar aqui. Ó, a temperatura é um fator importantíssimo para que essa enzima trabalhe bonitinho. E o outro fator que regula o funcionamento de uma enzima é o pH. Temperatura tá sossegadinha, tá tudo bem? E o pH é o ótimo para ela? Aí ela vai trabalhar perfeitamente, ok? Ela tem um ótimo de atuação. Pensando em temperatura, se a temperatura ela tá muito baixa, essa enzima ela vai trabalhar muito devagar. Se a temperatura está muito elevada, essa enzima ela para de trabalhar. O que isso mostra para a gente? Que essa enzima, ela tem um ótimo de atuação. Chegou nesse ponto máximo dela, nessa temperatura ideal para ela, ela vai trabalhar muito bem, muito rápido, tudo bonitinho. Se for abaixo dessa temperatura ideal, ela trabalha, mas muito devagar. Se ultrapassa esse ótimo de atuação para ela para de funcionar. A mesma coisa em relação ao pH. Se ela não está no pH adequado para ela não vai nem trabalhar. E por que acontece isso? Por que uma enzima ela para de funcionar quando a temperatura está muito elevada? E por que ela para de funcionar quando o pH não é legal? Tá? Porque ocorre um processo chamado desnaturação. Aqui, ó. O que significa desnaturar? Perder a forma. Traduz para o português. Significa que se a sua proteína, quando ela foi produzida, ela adquiriu um formato assim, todo enroladinho, quando aumenta a temperatura, esse formato, essa forma natural que ela tem, modifica. Então, em vez de ser enrolado, imagina que ela passa a ser o quê? Ó? Reta e esticada. Ela mudou a estrutura dela. Então, isso que significa desnaturar? Significa perder a forma natural que ela precisa ter para trabalhar. Então, se ela muda de forma, se em vez de ser enrolada, ela passa a ser reta, ela não vai trabalhar, ela não vai funcionar. Por isso que a gente fala que quando essas enzimas elas não estão no ambiente adequado, não vai funcionar. Aí vamos dar um exemplo para você enxergar isso daqui bem mais claramente. Quando a gente fica com febre, olha lá o que está acontecendo. Qual que é a temperatura do nosso corpo? A temperatura do nosso corpo é 36 graus, mais ou menos. Isso significa que nessa temperatura, esse é o ótimo para essa enzima trabalhar, ok? Se aumenta essa temperatura porque você está com febre, você vai lá para 40 graus, você vai lá para 39, opa, já começa a preocupar, por quê? Na realidade, nem começa a preocupar, você já está preocupado. Por quê? Aumentou
a temperatura. O que isso significa? Significa que essa enzima que está atuando no seu corpo para fazer com que as reações químicas do seu corpo aconteçam, se ela tem esse formato enroladinho, vamos chamar assim, ela vai perder esse formato e ela vai passar a ter uma outra forma, ou seja, ela desnaturou. Se ela não está no formato dela, ela não trabalha. Resumindo, sim, você pode morrer porque você está com uma febre elevada. Por que morre? Porque você tem as suas enzimas parando de funcionar. Então, por isso que quando a gente está com febre, a mãe da gente fica desesperada, corre dar um antitérmico para o quê? Voltar à temperatura ideal para ela poder trabalhar. Vamos pensar em outro exemplo. Se a gente pensar no nosso sistema digestório, a gente tem enzimas ao longo do tubo digestório para fazer o quê? Quebrar moléculas. Tá. Você tem uma na boca. Essa enzima da boca, ela se chama amilase salivar. Qual que é o pH da boca? Neutro. Quando você engole o alimento, aquilo que começou a ser digerido na boca, que é o quê? Carboidrato. Aquele carboidrato que começou a ser digerido na boca, pela ação dessa enzima, só começou a ser digerido ali, por quê? Porque essa enzima trabalha na temperatura do seu corpo, que é 36, beleza, a temperatura tá, ó, 0 bala. Mas sob qual pH? pH neutro. Quando você engole o alimento, vai para o estômago. O estômago, o pH é ácido. Quando chega no estômago, para a digestão de carboidrato, porque o pH do estômago é diferente, ok? Então, é mudança de ambiente, é mudança de temperatura ou mudança de ambiente vai fazer com que essa enzima, ela não trabalhe da maneira como precisa, tá? Então, a primeira afirmação, ela tá correta. Então, se a temperatura tá no ótimo, essa enzima, ela vai trabalhar bastante, mas ultrapassou esse máximo que ela precisa, ela para de funcionar porque ela se desnatura, tá? Próxima afirmação aqui, ele diz o seguinte, vou apagar para a gente enxergar o texto. A velocidade de uma determinada reação enzimática está relacionada com o seu pH, sendo que cada enzima tem um pH ótimo de atuação. Ó, ambas são verdadeiras, ok? Então, para funcionar, não basta ter apenas a temperatura correta, também precisa ter o quê? O pH. E o pH ele vai modificar de acordo com a parte do seu corpo. Pensando no próprio sistema digestório como exemplo, a gente tem isso daí acontecendo. Altera de pH neutro para um pH ácido, para depois um pH alcalino. Então, a gente tem a alteração desse pH, porque cada enzima que atua em momentos diferentes da nossa digestão, por exemplo, ela tem um ótimo de atuação em função desse pH aqui, tá? O 3. As células são unidades morfológicas e fisiológicas dos seres vivos. A menor unidade que forma o corpo dos seres vivos é a célula, tirando aí vírus, que ele é um ser vivo acelular. E quando eu falo ser vivo, eu estou levando em consideração que outras características que os vírus possuem, que é comum aos seres vivos, tá? Então, desprezando a presença de célula, ele tem em semelhante outras características também. Então, não é errado dizer que ele é um ser vivo. Então, vamos lá. As 4 macromoléculas envolvidas no funcionamento da célula são carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, cujos exemplos são respectivamente. Então, a gente tem que identificar qual alternativa que nós temos um exemplo de cada composto orgânico aqui. Então, ó, lactose é carboidrato, sim. Olhando aqui a alternativa A, tá? Lactose é carboidrato. Ácido graxo é lipídio. Lactase, tudo que termina em ase, tá? Tudo que termina em ase é enzima. Toda enzima é uma proteína. Então, lactase é proteína. Ácido ribonucleico é quem? É o RNA. É só a sigla desse cara aqui, ó, tá? RNA. Então, aqui na primeira alternativa, todos eles são corretos. Vamos para a próxima. Ribose.
Ribose é um carboidrato, sim. Por acaso, é o carboidrato que está aqui, ó, no RNA. Por isso que ele ganha esse nome, né? Ácido ribonucleico, devido à presença desse carboidrato que está lá na estrutura dessa molécula aí. Cera é um tipo de lipídio. Tripsina, olha só, a nomenclatura antiga das enzimas era tudo terminado em ina. Então, terminou em ase, terminou em ina, é proteína, ok? Então, ó, a maioria das moléculas que terminam com ina é proteína, tá? A própria terminação da palavra já induz, mas não confunde, porque sempre tem exceção, tá? Hoje, a nomenclatura hoje, ela ensina que, para você dar nome para uma enzima, você vai seguir uma regrinha básica. Primeiro é você colocar a terminação ase no final da palavra. O prefixo, o termo que vem antes, vai indicar para a gente sobre qual molécula essa enzima está agindo, certo? Então, se eu pensar lactase, lacto de leite. Então, termina em ase porque é enzima. O termo que antecede mostra para mim, essa enzima, ela vai agir sobre quem? Sobre a lactose, tá bom? Então, é regrinha de nomenclatura. Mas, antigamente, qual que eram os termos que usava? Quando terminava em ina, tá bom? Então, a tripsina é um exemplo, a insulina é um exemplo, a hemoglobina é um exemplo, tá vendo? Todas as palavras que terminam com ina é o quê? Proteína, tá? Mas não confunde, nem toda proteína é uma enzima. E RNA de novo aqui, ó. Mencionou o mesmo cara. Então, tá aqui. Bonitinho. Tudo igual, tá vendo? Repetiu. Glicose. Glicose é carboidrato. Glicerídeo é um tipo de lipídio. Anticorpos é um tipo de proteína, a proteína que defende o nosso corpo, né? E DNA é material genético. Falou em material genético, você está falando em ácido nucleico. Quais são os dois materiais genéticos aí? O DNA e o RNA. Então, ó, esses dois aqui fazem parte desse grupo de composto orgânico que nós chamamos de ácido nucleico. Então, resumindo, ó, todas as alternativas estão corretas. Tranquilo? Opção correta, letra D. Todos os itens anteriores estão corretos. Seguindo a ordem e seguindo os exemplos. Então, olha lá, 4. As plantas e os animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos e na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. São elas: o exoesqueleto dos insetos é um composto formado por polissacarídeo. Então, ó, exoesqueleto é o esqueleto externo que forma o corpo desses insetos. Dando exemplo, quem que nunca pisou numa barata? Quando você pisa na barata, você ouve um barulhinho, aquele creque. Você está esmagando, estraçalhando o quê? O esqueleto desse animal que fica fora do corpo, por uma questão de proteção. Então, protege contra predadores, protege contra desidratação. Para poder produzir esse esqueleto, qual é o composto orgânico que esse animal usa? Sim, é um polissacarídeo. É um carboidrato. Falou em polissacarídeo, você está falando de carboidrato, aquele carboidrato mais complexo, a molécula é super mega grande, tá bom? Os carboidratos, eles são classificados de acordo com o tamanho deles. Então, você falou em polissacarídeo, você está falando daquele carboidrato grandão, gigante, tá? Então, qual que é esse polissacarídeo que está lá no esqueleto dos insetos? É um polissacarídeo chamado quitina. Aí é que entra o quê? Lembra que eu disse? Não confunde. Toda regra tem uma exceção. Você olha aqui, você vê que terminou na palavra ina. E aí você vai falar, então terminou em ina, é proteína? Ó aqui, esse cara não é proteína, esse cara é um carboidrato estrutural. Ele forma o corpo do ser vivo, tá bom? Então aqui tem a exceção. Essa afirmação está correta.
As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeo. Gente, essa palavra, vários. Peptídeo, por conta do nome, da ligação química que existe entre as unidades que formam a proteína, tá? São várias ligações peptídicas, por isso que ganha esse nome. Falou em polipeptídeo, é a mesma coisa que falar em proteína, beleza? Aí você vai olhar a afirmação novamente, e ele diz o seguinte, que a parede celular das células vegetais é formada de proteína? Não. A composição química da parede celular é celulose. Celulose é outro tipo de polissacarídeo estrutural. Então, aqui, ó, essa afirmação está errada. Falsa. Afirmação 3. As unhas são peles impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. A unha é formada de proteína. Qual que é essa proteína? Queratina. Então, queratina não é carboidrato, não é polissacarídeo. Queratina é proteína. Então, ó, mais uma afirmação errada. Portanto, a única que está correta aqui, minha gente, ó, a letra A. Apaga aqui, rola mais um pouco, que eu vou começar a ler e vou ter que subir, né? Exercício 5. Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, antibióticos, agentes antitumorais, além de estar presentes no cabelo, na lã, na seda, em unhas, carapaças, chifres e penas dos seres vivos. Em relação às proteínas, é correto afirmar. Então, pelo enunciado, dá para você ter noção aonde que você encontra a proteína. Vários lugares do corpo. Aliás, os organismos, os seres vivos, o composto orgânico que está em maior abundância mesmo, assim, no corpo, é proteína, tá? A maior parte do nosso corpo é formado de proteína. Então, a primeira afirmação. As proteínas são compostos orgânicos, são biopolímeros, constituídos por aminoácidos, os quais são unidos entre si por meio de ligações peptídicas. Então, vai lá, ó. Para eu produzir uma proteína, eu vou pegar várias unidades que vão se juntar uma à outra. Várias unidades. Essas unidades, elas se chamam aminoácidos. Ok? Para eu poder ligar um aminoácido ao outro, e aí eu formar a minha proteína, eu tenho uma ligação química entre os aminoácidos. Essa ligação química se chama ligação peptídica. Então, essa afirmação está correta. Afirmação 2. A produção dessas moléculas se dá sem gasto de energia pelos organismos, já que os aminoácidos provêm da alimentação. Olha aqui onde está o erro desse negócio. Quando fala que a produção é sem gasto de energia. Pelo contrário, o nosso corpo ele usa muita energia para produzir proteína. Então, essa afirmação aqui está errada, certo? Aí entra um outro detalhe também que vale a pena a gente mencionar. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma dieta, faz de conta que você está achando que está com peso acima daquilo que você gostaria. E aí você quer fazer uma dieta e resolve ir numa nutricionista. O que ela fala para você? Ó, eu quero que você corte os alimentos do seu corpo, que o seu corpo ele usa de cara para poder produzir energia. Por ordem. O que o nosso corpo ele usa? Primeiro, a célula trabalha com carboidrato. Carboidrato, na hora que entra na célula, esse monossacarídeo, ele já está numa configuração que a célula usa para poder trabalhar. E a nossa célula trabalha com a lei do mínimo esforço, ela não quer gastar energia. Então, primeira coisa que a nutricionista pede para você tirar do seu cardápio é carboidrato. Aí você vai forçar o seu corpo a usar uma reserva que você tem, que é a base de carboidrato. Então, o nosso corpo, o excesso, ele vai lá e armazena, tá? Então, no caso dos animais, o depósito, né, é músculo e fígado, os órgãos onde ficam armazenados,
E esse carboidrato ele fica armazenado na forma de glicogênio. Perfeito. Então, o meu corpo vai começar a trabalhar com o glicogênio que eu tenho lá estocado. A hora que acaba e você não está mandando mais porque você cancelou da sua dieta esse alimento, tá? Aí seu corpo ele vai se forçar a utilizar a outra fonte de energia, que é o quê? Lipídio. Quando a gente faz ingestão de carboidrato, todo alimento rico em carboidrato, ele vai ser digerido no nosso corpo. Perfeito. Uma vez na circulação sanguínea, a gente vai ter esse carboidrato sendo direcionado para as células, tá? E aí a gente conta com a ajuda do hormônio que participa desse processo aí, que é a insulina. Então, o que vai acontecer? A glicose que está na tua corrente sanguínea, ela vai começar a se juntar a outra glicose, a outra glicose, a outra glicose, tá vendo? As unidades, que são os monossacarídeos, tem que estar pequeno para entrar na célula. Faz a comparação assim. A gente não consegue colocar o estado de São Paulo dentro do estado do Rio de Janeiro. Diferença de tamanho. O que estou querendo dizer com isso? A gente não consegue colocar dentro da nossa célula molécula que é maior do que a célula. Por isso que o processo da digestão é super importante. Digeriu, eu transformei em molécula pequena, está na circulação. Aí consegue entrar na célula. Perfeito. Agora, quando a gente vai estocar isso, quando chega nesses órgãos de reserva, lá, esse alimento, ele vai ser, vai grudar um no outro. Então, essas unidades, esses monômeros, eles vão se grudar um ao outro e vão formar o quê? O nosso polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio. Vários monossacarídeos, né? Várias glicoses vão se grudar uma à outra. Aí eu não tenho glicose, porque a glicose é o monossacarídeo. Agora eu tenho o polissacarídeo. Como é o nome desse cara? Glicogênio. Quando você precisa de reserva energética, quando você não tem e você precisa fazer uso para manter o corpo funcionando, seu corpo vai atacar o que você tem. Num caso de dieta, o que o corpo faz? Vou usar minha reserva. Qual que é a reserva? Glicogênio. Aí eu vou pegar esse glicogênio, vou quebrar esse cara, vou estraçalhar esse glicogênio, aí eu vou voltar a ter a glicose circulando no sangue, aí essa glicose vai entrar na célula e vai ser o combustível para a célula poder trabalhar. Então, na ausência do glicogênio que você já usou, certo? Porque você não está mais consumindo carboidrato, consequentemente não está estocando nada. Então, na ausência desse glicogênio, você força o seu corpo a usar o quê? O lipídio. Pronto. Aí você começa a dar uma emagrecida, tá? Porque o nosso lipídio, ele tem a tendência em acumular e virar o quê? Gordurinha no corpo. O lipídio, a função dele é energia depois, em último caso. Mas a gente usa lipídio para produção de membrana plasmática no corpo, a gente usa o lipídio para produzir hormônios, a gente usa o lipídio para conservar o calor dentro do nosso corpo, é um isolante térmico. Então, ele tem várias outras funções. A função energética é só quando precisa. Aí você colocou esse lipídio em circulação. Então, você começa o quê? A queimar essa gordura. É a hora que você começa a emagrecer. Vamos no extremo do negócio. O extremo do negócio é quando o cara para de ingerir carboidrato, para de ingerir lipídio, tá? E aí, ó, não tem mais lipídio. Qual é o próximo composto orgânico que meu corpo vai atacar? Na ausência de carboidrato e na ausência de lipídio. Proteína. Aí nós vamos para Jesus. Porque proteína, em último dos últimos casos, que é utilizada como fonte de energia. Porque proteína tem várias funções no nosso corpo. É estrutural, é função de transporte, é função enzimática, função de proteção, tem várias funções. A última é para produção de energia, e esse último é em último caso mesmo. Só que para poder pegar essa proteína e fazer com que ela esteja no formato que a célula precisa para poder trabalhar, gasta muita energia. Então, quando a gente fala assim, ó, a produção dessas moléculas se dá sem gasto de energia, então já começa o erro aqui, tá? Então, gasta bastante energia para poder produzir proteína, perfeito?
Então, aqui essa afirmação tá, ó, errada. Aonde que está certo? Os aminoácidos são obtidos a partir da alimentação? Sim, não todos eles, porque o nosso organismo consegue produzir alguns aminoácidos, beleza? Esse na hora que o corpo começa a fazer uso de proteína, é a hora que você vê a caveirinha andando. Você vê um saco de osso revestido por uma pequena camada de pele, que é aquela pessoa magra, magra, magra que você enxerga, o osso mesmo, e aí você vê a pele colada no osso do cara, entendeu? Por quê? Nem musculatura mais o indivíduo tem. O corpo começa a tirar a proteína de tudo quanto é lugar para poder fazer virar a fonte de energia. Então, tira da musculatura, tá? Tira da onde é importante para poder manter as necessidades vitais desse cara funcionando bonitinho. Perguntinha 6 para nossa coleção. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas aos altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes funções no organismo. Qual que é a opção válida aqui no que diz respeito a essas funções para o colesterol? O colesterol é um tipo de lipídio. Tem o colesterol bom? Tem. E tem o colesterol mau. O colesterol bom, esse cara é usado para quê? É importante na integridade da membrana celular? É usado lá para produzir membrana plasmática. Então, quando você olha para a célula do corpo, tá? Desprezando aqui os organismos que têm parede celular, eu vou olhar o básico que uma célula tem, se o indivíduo ele é celular. Esse envoltório que delimita a célula é chamado membrana plasmática. Essa estrutura aqui é produzida a partir de um tipo de colesterol. Então, tá lá na estrutura da membrana plasmática, bonitinho, sossegadinho. 2. O colesterol participa da produção, síntese significa produzir, da produção de hormônios esteroides? Sim, a gente tem, por exemplo, testosterona, estrogênio, progesterona, são hormônios sexuais. Para produzir esses caras aí, a gente precisa do colesterol bom. Então, ó, ambas as afirmações estão corretas. Nossa alternativa-chave aqui é, letra A, tá? Pago minhas bagunças aqui e vou para 7. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Este carboidrato, nas células vegetais, tem qual função? Primeiro tem que saber como é o nome desse polissacarídeo. Está falando de quem? Se é um polissacarídeo e está nas células vegetais, olha a minha cola, a minha dica aqui. O cara está falando da celulose. A celulose é um polissacarídeo estrutural. Está na onde? Formando a parede celular de todos os organismos vegetais aí. Perfeito. Qual que é a função da parede celular? Da estrutura, forma, protege. Então, não tem nada a ver com revestir organelas celulares. As organelas são delimitadas por membrana plasmática. Formar a membrana plasmática. A composição química da membrana plasmática, puxa a seta aqui. A composição química das membranas plasmáticas são, ou melhor, é lipídio e proteína. Tanto que a gente fala que quimicamente a membrana plasmática ela é lipoproteica. Ela tem lipídio e ela tem proteína. Compor a estrutura da parede celular. Chegamos na resposta. Acumular reserva energética no interior da célula, lá no citoplasma. Agora que entra um outro detalhe. A celulose é um polissacarídeo estrutural, tá? Na composição para formar o corpo desse ser vivo. Quando a gente fala em reserva energética, é aquele carboidrato que a célula vai recorrer quando precisa, né, ter energia para ela poder funcionar. Essa reserva energética na planta, a gente chama de amido. Então, vamos escrever isso daqui. Então, ó, nos animais, a reserva energética é o glicogênio. Nas plantas, essa mesma reserva é chamada de amido, tá bom? Então,
tudo pegadinha, mas que é bom fazer essa diferenciação. Qual que tem em comum? O que tem em comum é o fato de serem polissacarídeos, cuja função é produzir energia para o corpo desse ser vivo. Rola aqui a nossa brincadeira. E vamos para a questão 8. Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeo. Ah, vamos lá grifar aqui, ó. Falou em monossacarídeo, você está falando do tijolinho, da unidade, que forma o carboidrato, tá bom? Então, a gente tem a glicose, a frutose e a gente tem a galactose. São todos monossacarídeos. A maltose, para eu formar a maltose, vou grifar de vermelho e vou usar pontinhos vermelhos. Para eu formar a maltose, eu peguei 2 glicoses e juntei. Como são 2 glicoses, eu passo a ter um disacarídeo. 2 unidades que se juntaram. Tá? Isso é a maltose. Então, eu usei o quê? 2 glicoses. Para eu formar a sacarose, eu vou usar outro monossacarídeo, porque a sacarose é um disacarídeo. Qual que é esse cara? No caso da sacarose, é uma glicose, junto com uma frutose. Quem já comeu cana de açúcar, sabe cana. Quem tem dente come cana, quem não tem come banana, assim já dizia minha avó que era banguela, tá? Então é super docinha. Por que é doce? Porque é a frutose que tem esse teor elevado, né, de açúcar. Não é nem a glicose não é tão doce assim. Quer ver um exemplo? Come pipoca sem sal. A pipoca é o milho que você estourou. Milho tem amido carboidrato. Carboidrato são várias glicoses, você juntou uma na outra. Estoura esse milho e vai comer ele sem nada, sem sal nenhum. Você sente um leve, muito leve saborzinho doce, porque a glicose ela não é doce, tá? É bem pouquinho. Agora, quem que é doce, doce é a frutose. Por isso que quando você ingere uma fruta, você sente esse sabor bem adocicado. É devido à presença de muita frutose ali. Quando a gente fala em sacarose, você está falando de um disacarídeo, que foi produzido a partir da junção de 2 unidades, 2 monossacarídeos, 2 carboidratos simples. Quais foram eles? A glicose e a frutose. Agora, quando você olha para a lactose, ó, é o açúcar, é o carboidrato que está no leite. Por isso, lacto, está no leite. Qual que é esse açúcar? Lactose. Para produzir, eu precisei de 2 unidades, porque a lactose também é um disacarídeo. Quais foram essas unidades? Eu precisei da glicose com a galactose. Você percebe que a glicose, a bicha está em tudo quanto é lugar, né? Aqui, ó. Sempre junto com alguém. Então, chegando na resposta, qual que é a nossa alternativa? Ó, a letra C, porque eu só quero mono. Então, a glicose e a galactose são essas unidadezinhas aí. Continua a brincadeira. 9. Complete a frase abaixo, marcando em seguida a opção que contém as palavras corretas. Os carboidratos também podem ser chamados de açúcares, por conta dessa característica de ser doce. Ou hidratos de carbono, também é outro nome que você pode dar para essa criança. São moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, com exceção do mel, que é um carboidrato de origem não vegetal, é de origem animal. Quem faz o mel são as abelhas, a abelha é animal. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Completando a nossa brincadeira, o que a gente tem é isso. Quem que é esse cara aqui que ele está colocando? Monossacarídeos. Por que eu sei que está falando dos monossacarídeos? Porque na alternativa aqui, no enunciado, ele citou quais são eles. Ó. Então, ele falou da glicose, falou da frutose. Então, glicose e frutose são monossacarídeos, por isso que eu encaixei isso como resposta aqui. Qual é o outro monossacarídeo, além da glicose, da frutose? O outro é a galactose. Pura decoreba esse negócio, gente.
E aí, na nossa resposta, a gente vai na letra B, pela ordem aqui. Açúcar, mel, polissacarídeos, monossacarídeos e galactose. 10. Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa errada. Nada a ver com a parada aqui, ó. Não esquece desse detalhe. Então, cada uma das afirmações, vamos achando os erros. Os glicídios é o outro nome que você pode dar para os carboidratos, tá? Então, é carboidrato, hidratos de carbono, açúcares, glicídios, tá falando do mesmo cara. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização da sua molécula. Então, a gente vai ter carboidrato, que é pequeno, é o monossacarídeo, é o mais simples. A gente vai ter os oligosacarídeos, também conhecidos como disacarídeos, e os polissacarídeos, o maior de todos. Então, essa afirmação está correta. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formados pela união de centenas ou até mesmo milhares de monossacarídeos. Então, tá correto. Quem que nunca comeu aqui o bagaço da cana? O bagaço não tem sabor. A casquinha do milho não tem sabor. Ele é o quê? A parede desses seres vivos, é a parede celular. Não tem gosto, não tem sabor doce. Então, tá certo. Os disacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos, por isso é chamado de dois. E os seus representantes mais conhecidos são a celulose, quitina e glicogênio. Acontece que celulose, quitina e glicogênio são polissacarídeos, então achamos a errada. Então, por que está errado? Porque é um polissacarídeo, tá? Celulose e quitina são polissacarídeos estruturais. Celulose está na parede celular de plantas, de algas. Quitina a gente encontra no esqueleto dos insetos. E o glicogênio é a nossa reserva energética, reserva dos animais, dos fungos também. D. Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da estrutura dos ácidos nucleicos. Perfeito. Falou no DNA, falou no RNA? Ó, que legal. Falou no RNA. Qual que é o açúcar? Qual que é o monossacarídeo que está lá? Ele se chama ribose. Esse cara é um monossacarídeo chamado de pentose. Por que é uma pentose? Porque ele possui 5 átomos de carbono na composição da molécula. Pente, esse prefixo pente significa 5. Então, a nomenclatura lá, química orgânica, quando a gente dá nome para a cadeia orgânica, o que a gente aprende? De 1 até 10 átomos de carbono, a gente vai dando nome para a criança. Met, et, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Tá vendo? Então, esses prefixos, eles são usados para dar nome para aquelas cadeias de carbono. Perfeito. No caso desse açúcar que está lá na composição do RNA e do DNA, por que é chamado de pentose? Porque esse açúcar tem 5 átomos de carbono. E qual que é o açúcar do DNA? Desoxirribose. Tá bom? Então, por isso que ganha esse nome, DNA, porque tem um açúcar chamado desoxirribose. É ácido desoxirribonucleico, tá? Esse D aqui faz menção ao açúcar presente na molécula. É ácido ribonucleico. Por que ribonucleico? Por conta dessa pentose, desse açúcar que está lá formando a estrutura do material genético, do RNA. Então, aqui está certo também. Próxima afirmação nossa aqui. A função do glicogênio para os animais é equivalente à do amido para as plantas. Então, fechou. O glicogênio é reserva energética, assim como o amido.
Só que esses caras são encontrados em seres vivos diferentes. Glicogênio é nos animais, amido é nas plantas. Tanto o glicogênio quanto o amido são polissacarídeos, tá? Bastante nome, né? Vamos mais um pouquinho a nossa brincadeira. Leia o texto escrito por Jacob Berzelius em 1828. Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão que o tiozinho estava fazendo está correta. Hoje sabemos que esse poder catalítico, reação de quebra de moléculas, isso que é catálise, é quebrar. Você falou em catabolismo, você está falando que o seu corpo está quebrando moléculas. Você falou em anabolismo, você está falando que o seu corpo está construindo moléculas. Então, vamos escrever esse trem aqui. Ó, catálise, reações de quebra. Anabolismo, eu estou falando que o meu corpo está construindo coisas. Então, vamos dar um exemplo. A digestão é reação de catálise. Você está quebrando o quê? Moléculas no seu corpo. Anabolismo dentro da célula. Síntese de proteínas, a produção de proteínas. Entrou as unidades dentro da célula, então a célula vai usar esse material para construir outras coisas. Tá bom? Então, aqui são 2 exemplos. Agora vai lá, quando ele fala no poder catalítico, ele está falando que a célula só consegue fazer isso daqui por conta de quem? Quem que tem esse poder aqui de quebra de moléculas dentro de nós? As proteínas. Falou em proteína, aí você tem diferentes tipos de proteínas. Uma delas são as enzimas, cuja função é quebra de moléculas. Então, falou em enzima, a função dela é essa. Tá bom? Mais um pouquinho da nossa brincadeira. Os 4 tipos de macromoléculas biológicas estão presentes aproximadamente nas mesmas proporções em todos os organismos vivos. Sobre essas macromoléculas, assinale a alternativa correta. Então, agora, vamos achar o que está certo aqui para a gente. Os polissacarídeos, como não, a frutose não é polissacarídeo, abençoado, é monossacarídeo. Já começa errando, pula para a próxima. As proteínas têm, entre as suas funções, o suporte estrutural, a quebra, catálise, tá? E a defesa dos organismos. Achamos. Proteína estrutural do nosso corpo, queratina, por exemplo. Proteína que tem a função de quebra, as enzimas do nosso corpo. E proteínas cuja função é defesa, os anticorpos, certo? Agora vai, onde está o erro das outras? Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, ou seja, são moléculas formadas por unidades chamadas nucleotídeos. Pego um nucleotídeo, eu vou juntando no outro. Quando eu tenho uma cadeia de nucleotídeos, eu tenho um polinucleotídeo, eu tenho um ácido nucleico. Perfeito. Formei aqui o meu ácido nucleico. Vai, o que ele fala? São caracterizados pela presença de equisoses. Olha o erro aqui. Não é equisose. É uma pentose. O açúcar que está ali formando, ele tem 5 carbonos e não 6. X é de 6. Tá fácil gravar esse trem? Sabe como que eu gravei esse negócio? Só lembrando de quantas vezes o Brasil foi campeão. Então, tá vendo que esses termos, esses prefixos, são usados de maneira até corriqueira, no nosso cotidiano mesmo. Então, é pentacampeão, hexacampeão, tá vendo? Então, faz menção a quantas vezes aquilo tá aparecendo. Então, aqui, X de 6 carbonos. Não são 6, são 5. Então, são pentoses, tá? Então, o erro tá aqui. Os carboidratos, assim como os ácidos nucleicos, podem funcionar como material genético. Não, material genético é só os ácidos nucleicos.
carboidrato não tem nada a ver com hereditariedade. Ele só está na composição química do DNA e do RNA, mas a função dele não é essa. Então, continua a brincadeira. Aponte a semelhança e diferenças entre o amido e a celulose e o glicogênio. Então, qual que é a semelhança entre esses três aqui? Todos eles são polissacarídeos. Amido, celulose, glicogênio. Todos são polissacarídeos. A diferença entre eles? A função. Então, se a gente olha para o amido, é um polissacarídeo de reserva, de plantas, de algas. Se eu olho a celulose, é um polissacarídeo estrutural, das plantas, das algas. Se eu olho o glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva, assim como o amido. Só que a diferença é que é reserva para os animais e para os fungos. Exercício 14. Acompanha comigo. Explique como os lipídios de membrana se organizam para formar as bicamadas lipídicas nas membranas celulares. Para explicar isso aqui para você, eu vou fazer um esquema, um desenho de como que é a membrana plasmática. Pessoal, imagina aqui que eu vou representar para vocês a nossa célula, ok? Uma célula, ela possui uma região interna, que nós chamamos de citoplasma. Dentro do citoplasma estão presentes as organelas celulares, está presente o núcleo da célula, e essa célula, ela é delimitada por um envoltório celular chamado membrana plasmática. Então, esse limite da minha célula aqui é a nossa membrana plasmática. Quimicamente, a membrana plasmática, ela é constituída por dois tipos de compostos orgânicos, lipídio e proteína. Por isso, a membrana ela é denominada lipoproteica, ou seja, ela possui uma porção lipídica, por isso lipo, e uma porção proteica, que é o que? A proteína. Como seria isso? Vamos imaginar que essa região que eu estou pintando aqui, esse ponto, é a membrana plasmática, mas eu vou dar um zoom para essa membrana plasmática. O que nós vamos enxergar? A porção correspondente ao lipídio é exatamente esse ponto aqui. Que parece o quê? Parece um bonequinho, cabeça e as perninhas. Note que eu tenho duas fileiras formadas por esses bonequinhos, ou seja, duas camadas. Uma camada aqui representada e a outra camada aqui representada. Por isso, bicamada de fosfolipídio. Olhando para esse tipo de lipídio, qual é a característica dele? Esse meu bonequinho, esse meu ET, esse tipo de lipídio denominado fosfolipídio, é assim chamado por quê? Porque possui fósforo na composição química desse tipo de lipídio aí. Olhando para esse fosfolipídio, a região que corresponde à cabeça, que é essa porção, é a região polar, também denominada de porção hidrofílica. O que significa dizer que é polar ou porção hidrofílica? Significa que essa parte do fosfolipídio tem afinidade pela água. E calma que você já vai entender o porquê disso. A porção correspondente à cauda, que seriam esses bracinhos do meu boneco, é chamada de porção apolar, também denominada de porção hidrofóbica. E por que hidrofóbica? Fobia significa medo, aversão. Hidro, de água. Então, esse lipídio, que é o fosfolipídio, ele tem essa característica, uma porção que não tem afinidade pela água, ou seja, a parte correspondente à cauda, portanto hidrofóbica, quimicamente não se liga à água, e uma porção denominada hidrofílica, ou seja, tem afinidade química à água. Qual seria essa parte? A região da cabeça.
Se você olhar aqui para a camada da membrana plasmática, são 2 camadas. A parte de fora, a parte externa da minha membrana, é o meio extracelular. E a parte de dentro é o citoplasma. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais visível para você. Vamos fechar a nossa célula e imaginar que essa linha que eu estou desenhando é a bicamada de fosfolipídio. Mas eu só dei um zoom na porção que eu quero que você entenda. Aonde que seria o citoplasma? Ó, aqui seria o meio extracelular, o meio externo da célula. Aqui é a parte de dentro da minha célula. É aqui que eu estou falando que é o quê? O citoplasma da minha célula. Agora observe o detalhe. Se você olhar para a característica do fosfolipídio, você vai reparar que a região do meu fosfolipídio que tem afinidade por água, portanto, a cabeça, aqui e aqui, ela está voltada para o meio extracelular se eu estiver olhando essa camada aqui, ó. Agora, se eu olhar a camada de baixo, que é essa daqui, você vai perceber que a porção polar, a porção hidrofílica, está voltada para o citoplasma, ou seja, a porção hidrofílica está voltada para o citoplasma e para o meio extracelular. E isso tem um motivo. O motivo é que dentro e fora da célula, dentro da célula e fora da célula, nós temos solução passando. E a solução do nosso corpo é constituída por água e solutos. A água é o solvente do nosso organismo. Então, a região do meu fosfolipídio que fica voltada para fora da célula e para o meio intracelular, para dentro, para o citoplasma, é justamente essa porção hidrofílica, justamente porque eu tenho água tanto dentro do citoplasma, participando das reações químicas e fazendo com que esse citoplasma seja um meio gelatinoso, e do lado de fora, esse meio extracelular, entre uma célula e outra, eu tenho solvente passando e a água está ali formando essa solução, ok? Continuando a composição da membrana plasmática, já que eu te disse que ela é formada por uma porção lipídica, aqui representada pelos buraquinhos, aonde que entram as proteínas então? Atravessando a bicamada de fosfolipídio, nós vamos ter o quê? Proteínas. Essas proteínas, elas vão ter a função de transporte, assim como a bicamada de fosfolipídio. Então, se nós olharmos para a membrana plasmática, a gente tem essa composição química para ela, ou seja, ela é lipoproteica. Uma porção constituída por lipídio e uma porção constituída por proteína. Pela bicamada de fosfolipídio, nós vamos ter o transporte de moléculas que são solúveis ao lipídio, seja para entrar na célula, seja para sair da célula. Alguns solutos vão atravessar essa bicamada e vão entrar ou vão sair, seguindo um gradiente de concentração aí. E elas conseguem fazer isso porque têm a afinidade química ao lipídio e tamanho suficiente para passar por essa região. As demais moléculas que estão nessa solução, fora ou dentro da célula, e que são grandes, elas vão receber o quê? A ajuda da proteína. Então, essa proteína aqui, ela vai facilitar o transporte, seja para entrar na célula, seja para sair da célula. Então, respondendo à pergunta, qual seria a organização dessa minha membrana plasmática se eu levar em consideração o lipídio? A membrana plasmática, ela é constituída por um tipo de lipídio denominado
fosfolipídio. Esse tipo de lipídio tem uma porção que é polar, a cabeça, e uma porção que é apolar, a cauda. Vai se organizar em camadas, de modo que eu vou ter duas camadas. Uma aqui e a outra aqui. Ou seja, a membrana plasmática é constituída por uma bicamada de fosfolipídio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula com a Tia Pri.